Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto bastante conhecido do mundo cristão, denominado Aprendendo com a Família de Ló. Uma passagem descrita no livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 17 em diante. Ao analisarmos a história da família de Ló, vamos verificar que Ló morava numa cidade chamada de Sodoma. Era um local de excelentes pastos, porém uma cidade mergulhada na imoralidade. Então essa cidade de Sodoma estava mergulhada na imoralidade, uma cidade promíscua, onde as relações sexuais eram livres entre os seus habitantes. Pesava ainda sobre ela a falsidade, a fornicação, o apoio a malfeitores, soberba, adultério e omissão às necessidades das pessoas pobres daquele local. Se isso não bastasse, eles praticavam ou tinham práticas que eram condenadas pela Bíblia Sagrada. A maioria dos cristãos, pelo menos os evangélicos, conhecem bem a história de Ló. Conhecem a história das cidades e, portanto, dentro desse conhecimento prévio que temos, vamos abordar alguns assuntos que são fundamentos que podem nos auxiliar no nosso dia a dia. O primeiro fundamento que podemos tirar dessa passagem é que Deus não faz nada sem antes advertir aqueles que Ele ama. Então, antes de fazer qualquer coisa, Deus adverte os seus. Tais palavras foram ditas pelo profeta Amós, no livro do próprio nome, livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Em outras palavras, quer dizer que tudo que Deus vai fazer, Ele avisa antes as pessoas. Se olharmos para a Bíblia, vamos notar que foi assim com Enoque, foi assim com Noé, na época do dilúvio, foi assim com Abraão, e foi assim com o próprio Ló, na destruição de Sodoma e Gomorra. Também foi assim com o povo de Israel, o povo judeu, e continua sendo até nossos dias. Ele tem nos advertido, ele tem advertido o ser humano sobre os juízos que virão, que hão de vir. Então ninguém se tem por enganado. Mas infelizmente, assim como aconteceu em tempos passados, continua acontecendo nos nossos dias, e a grande maioria da população mundial não tem fé. A nossa fé não é uma fé suficiente para acreditar nas mensagens enviadas por Deus para todos nós. E por incrível que pareça, mesmo pessoas que se intitulam cristãos têm se escondido atrás de Deuteronômio 29, versículo 29,
para encobrir a falta de conhecimento bíblico das pessoas que se intitulam cristãs. Uma coisa é certa, as coisas encobertas, elas pertencem a Deus, não tenha dúvida disso. Mas também é verdade que as coisas reveladas pertencem a nós. E é nossa obrigação estudar aquilo que foi revelado. É nossa obrigação compreender aquilo que foi revelado. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Coríntios que nós não devemos ir além do que está registrado nas Escrituras. A ação descrita no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Nós não podemos ir além do que está escrito na Escritura. Isso pode ser uma heresia. Mas uma coisa é certa. Deus tem confiado aos seus profetas revelações acerca de suas intenções. Intenções essas em relação a esse mundo. Um mundo em que vivemos, um mundo devasso, um mundo depravado. Infelizmente, irmãos, são poucas as pessoas que recebem essas advertências. São poucos que tentam mudar o seu modo de vida. Mas apesar de toda a incredulidade do ser humano, Deus continua a revelar. Ele continua revelando os seus segredos divinos. A cada instante, a cada momento. E toda vez que for oportuno, toda vez que for um momento oportuno, Ele revela. Porque para Ele, para Deus, presente e futuro são claros, são iguais. Porque na esfera de Deus não existe passado, presente, nem futuro. Tudo se confunde, porque o reino de Deus é atemporal. Não está sujeito ao tempo que nós vivemos. O segundo fundamento que nós podemos tirar dessa narrativa é que ser inocente não é o mesmo que ser justo. Então, justo e inocente são coisas diferentes. Se não, vejamos. Deus havia garantido para Abraão que se dentro de Sodoma, dentro dos portões daquela cidade, ele encontrasse 10 justos, ele não ia destruir a cidade. Declaração feita no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 32. Então, se houvesse 10 justos, ele não destruiria a cidade. Mas você pode estar pensando, mas na cidade não tinha crianças? Lá não tinha muitas crianças? Então Deus não cumpriu com o que Ele prometeu. Ele faltou com a sua palavra. Colher de engano. Uma coisa é certa. Para Deus ser inocente não é a mesma coisa de ser justo. As crianças, os pequeninos, são inocentes, mas não são justos.
Se as crianças fossem justas, essas cidades não seriam destruídas. Porque Deus prometeu, e Ele não falha com a sua promessa. Se houvesse 10 justos na cidade, Ele não as destruiria. Para Deus é dessa forma. E também deve ser para nós. Ou seja, ser inocente é a pessoa que não possui culpa. Quem é inocente não tem culpa. Uma pessoa inofensiva, não faz o mal, é puro, inócuo, sem pecado. Esse é o modelo para uma criança de pouquíssima idade. Se nós olharmos a história, nós vamos ver que fatos semelhantes ao que aconteceu a Sodoma e Gomorra também aconteceu em histórias bíblicas. Por exemplo, o dilúvio. No dilúvio, no mundo existiam milhares e milhares de crianças. Mas elas foram mortas pelo dilúvio. Mas eram crianças inocentes, não crianças justas. Lá no início, os primogênitos do Egito tinham crianças, bebês, crianças com pouca idade. Tem tantos e tantos outros exemplos na Bíblia que mostram que crianças foram mortas por acontecimentos da sua época. E a Bíblia afirma claramente que os homens desse mundo se alienaram de Deus, ou seja, se afastaram de Deus, desde a madre da sua mãe, e que andam errados desde que nasceram. E segundo os seus corações, falam mentiras. Declaração feita no livro de Salmos, capítulo 58, versículo 3. E também no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34. Então, irmãos, não existe entre os filhos dos homens nenhum que tenha entendimento e que busque a Deus. Declaração feita no livro de Salmos 53, versículo 2. Nem mesmo as crianças são apontadas como exceção. Então, ninguém entre os seres humanos tem entendimento e busca verdadeiramente a Deus. A palavra nos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Declaração feita no livro de Êxodos, capítulo 20, versículo 7. Isso quer dizer, irmãos, que qualquer que utilizar o nome de Deus em vão não será considerado inocente, porque foi alertado. Se assim o fizesse, não seria inocente. O homem foi criado em inocência. Sim. Deus nos fez inocentes, puros. O homem foi colocado num ambiente perfeito, o Éden.
ele também foi advertido das consequências que teria por sua desobediência. Diante desse fato, e apesar das inúmeras crianças inocentes em Sodoma e Gomorra, elas não foram poupadas. E a cidade foi completamente destruída. Isso quer dizer que elas não eram justas, essas crianças não eram justas, apesar de serem inocentes. Elas eram inocentes diante dos olhos de Deus, mas não eram justas. Os homens desse mundo são filhos de Adão. Nós somos descendentes de Adão. E tudo que nós possuímos se restringe a esse mundo. E é desse mundo que se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, nós descobrimos a justiça de Deus, como está escrito, né? Mas o justo viverá pela fé, porque o céu, ou do céu, se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Palavras escritas nos livros de Romanos, capítulo 1, versículo 17 e 18. Se não bastasse isso, ainda somos alertados: fartem-se delas os seus filhos, e deem ainda os sobejos aos seus pequeninos. Declaração feita no livro de Salmos, capítulo 17, versículo 14. Isso quer dizer que o homem desse mundo, ele se fartará da ira de Deus. E mesmo os seus pequeninos irão sobejar da ira entesourada de Deus. A grande verdade, irmãos, é que a distinção entre justo e inocente para uma criança reside no fato que elas não são lúcidas. A criança não é lúcida. Elas não possuem consciência. Elas não conseguem diferenciar o bem do mal. E isso impede que exteriorizem qualquer bem, qualquer mal. Ou seja, elas não podem exteriorizar uma ação ou uma omissão pecaminosa. Isso as torna inocentes. Elas não podem diferenciar o bem do mal. Portanto, ser inocente não é o mesmo ser justo. E ser justo não é o mesmo que ser inocente. O terceiro fundamento que podemos tirar é que a justiça de Deus não falha. Sim, a justiça de Deus não falha. Existe um ditado popular que diz: a justiça de Deus tarda, mas não falha. É incrível, mas esse ditado é um ditado popular. Ele está correto quando diz que a justiça de Deus não falha. Isso é verdade. A justiça de Deus não falha. Mas esse dito popular, ele está errado
quando diz que a justiça de Deus tarda. A justiça de Deus não tarda. Ela sempre vem na hora certa, no momento certo, no momento oportuno. Deus não é homem para mentir. Ele jamais vai mentir. Ele até pode perdoar nossos pecados. Ele até pode nos tornar justos. Porém, devemos ter em mente que todo pecado merece castigo. Isso equivale a dizer que ele perdoa. Perdoa sim. Mas não inocenta o culpado. É isso que faz ele ser justo. Ele perdoa, mas não inocenta o culpado. Por ser amor, por ser justo, ele odeia o que pratica o mal. Declaração feita no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 5. Por ser amor, ele trabalha na vida daqueles que são salvos. Ele nos livra da sua ira. Ele dá tempo para que o pecador possa se arrepender. E ao se arrepender, receber o perdão de Deus. Ele derramou a sua ira sobre Cristo Jesus, ao invés de derramar sobre nós pecadores. Com a morte de Cristo lá na cruz, uma morte vicária, ele, Cristo Jesus, satisfez as exigências da justiça de Deus. Logo, irmãos, a justiça de Deus é consumada em Cristo Jesus. E com esse ato, ele nos mostra o seu imenso amor. Por causa do sacrifício de Cristo, ele tira a nossa culpa, ele tira a culpa de nossas costas. Mas isso só acontece quando nós nos arrependemos. Ele nos perdoa, sim. Mas o pecado tem suas consequências. E as consequências de nossas faltas, dos nossos pecados, não são retiradas. E, portanto, iremos sofrer as consequências pelo mal que praticamos. Muitas vezes a pessoa passa por algo nessa vida, e não sabe o porquê. Mas toda dor, todo sofrimento, toda angústia é consequência de algo que nós fizemos de errado. É consequência do nosso pecado. Perdoado sim, mas inocentado não. Essa é a forma que Deus usa. Ele usa dessa maneira para nos corrigir. Portanto, irmãos, Deus nunca tarda. Ele nunca tarda. E também nunca falha. A sua justiça sempre acontece na hora certa, no tempo certo por ele determinado. Uma coisa é certa, sua justiça sempre será feita.
mas não por nosso merecimento. Ele faz a justiça dando a nós por um direito conquistado em Cristo Jesus. Nós conquistamos esse direito em Cristo Jesus através do sangue dele derramado na cruz. Deus é um juiz justo. Ele jamais irá julgar por atacado. Ele não julga por atacado. Pois o seu julgamento é sempre pessoal. Cada um de nós, eu, você, cada um de nós vai responder individualmente pelo que nós fizemos ou pelo que nós deixamos de fazer. O quarto fundamento que podemos tirar nessa lição de hoje é que devemos fugir da condenação e do derramar da ira de Deus. Fugir da condenação e do derramar da ira de Deus. Se olharmos para a história dessa noite, nós vamos ver que Deus mandou, ele enviou dois anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas esses anjos também tinham a missão de tirar Ló e a sua família daquele lugar. Ló e sua família estavam indecisos diante da situação. A indecisão era tanta a ponto dos anjos terem de tirá-los na marra, à força, arrastado para fora da cidade, quando o dia amanheceu. Declaração feita no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 16. Sabe por que isso acontece? Ou isso aconteceu com Ló? Porque as pessoas se apegam aos seus bens materiais. Os bens materiais das pessoas é o seu verdadeiro tesouro. Os anjos, ao chegarem à cidade, eles comunicaram a Ló qual era a missão deles naquele lugar. Nós observamos que Ló ficou perplexo com a situação. Ele ficou sem chão ao saber que os seus bens iriam ser destruídos. Os bens seriam destruídos juntamente com aquele lugar. Mas diante de tanta perspectividade, Ló ainda tomou uma decisão. A perda dos bens não o impediu de ele tentar convencer os seus genros, os noivos de suas filhas, para os acompanhar. Ele não teve êxito naquilo que ele pretendia, levar os noivos de suas filhas. Mas sabe por quê? Porque a ira de Deus está reservada e direcionada para todos os que rejeitam a revelação de Deus. Se você rejeita a revelação de Deus, pode ter certeza que a ira de Deus ela está reservada e ela também está direcionada para você. Irmãos, o verdadeiro cristão não precisa ter medo.
Medo da ira de Deus. Pois a ira de Deus é direcionada para destruir e julgar eternamente os inimigos de Deus. Palavras escritas nos livros de Naum, capítulo 1, versículo 2. Esses, os inimigos de Deus, sofrerão, sim, sofrerão. Como castigo, eles perderão a vida eterna. Eles sofrerão a perdição eterna. Declaração feita no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. É verdade que nós devemos temer a Deus. Temer a Deus. Uma vez que a ira não é para os filhos. A ira não é para os seus filhos que são seus seguidores. Que são seguidores de Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia fala. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, não crer e desobedece ao Filho não verá a vida. Sobre ele permanecerá a ira de Deus. Livro de João, capítulo 3, versículo 36. Então nós não precisamos ter medo, ter temor a Deus. Porque Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é o único que pode nos condenar. Mas também é o único que pode nos salvar. A quinta, ou o quinto fundamento que podemos tirar na lição desta noite, aprendendo com a família de Ló: não olhes para trás. Não olhes para trás. Ló e sua família foram avisados para seguir seu caminho. Seguir para a montanha, sem olhar para trás. Olhassem para o alto, para que não morressem. No entanto, a mulher de Ló, ela não confiou nas palavras ditas pelos anjos. Ela desobedeceu tal ordem e, como consequência, ela foi transformada em uma estátua de sal. Declaração registrada no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17 ao 26. Com toda certeza, a mulher de Ló estava triste. Triste por ter deixado para trás seu tesouro. Lembre-se que está escrito: quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino. Palavras escritas no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 61. O inimigo não quer que você siga adiante. O encardido não quer. Ele vai procurar de todas as maneiras, de todas as formas possíveis, manter olhando você ou eu, nós, olhando para trás. Pois ele sabe que lá atrás ficaram nossas dores, os nossos sofrimentos,
as nossas decepções e os nossos aborrecimentos. Ele sabe tudo isso. Porque grande parte deles foram causados por ele mesmo. Se ele conseguir que a gente fique preso ao passado, com toda certeza ele vai conseguir vitória sobre a nossa vida, a minha, a sua, a nossa vida. Pois assim nós estamos amarrados, vamos ficar amarrados, vamos ficar impossibilitados de seguir adiante. Paulo escreveu: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Palavras que ele escreveu para os Filipenses e está narrado no capítulo 3, versículos 13 e 14 do livro da carta do livro aos Filipenses. Uma coisa é certa, irmãos. As nossas promessas não estão no passado. E quem vive do passado não consegue enxergar as promessas que estão lá no futuro. Sim, você vive do passado, você não vai enxergar as promessas que Deus tem para você no futuro. O maior erro do ser humano é pensar naquilo que já passou. Passou, não tem jeito, não volta atrás. Mas quando nós estamos amarrados ao passado, isso faz com que nos impeça de alcançar nossos objetivos. O que passou, passou. Não volta. Não volta mais. É verdade que muitas vezes o que passou nos feriu. Não vai sair do nosso esquecimento. Nós não vamos esquecer jamais. Mas uma coisa é certa, nós não podemos permitir que o inimigo nos faça pensar com pesar, com tristeza. Vamos lembrar das coisas do passado, sim, mas aquelas que nos trazem alegria, que nos traz sabedoria, que nos traz lições para a vida de hoje. Vamos trazer à nossa memória somente o que pode nos dar esperança, somente aquilo que possa nos edificar. Vamos lembrar das misericórdias que Deus fez, da bondade dele nos fez no passado. Vamos estar confiantes de todas as coisas, boas e ruins, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus permitiu algo ruim na sua vida, você pode ter certeza que aquilo serviu para te edificar, para que possamos crescer espiritualmente. Então não vamos olhar para trás. Olhar para trás significa descrença, rebeldia, resistência, que são a resultante de um coração endurecido.
Quem tem o coração endurecido vive olhando para trás. O sexto fundamento que a palavra de Deus nos traz nessa noite é avance sempre. Avance sempre. Todos nós temos uma missão nessa terra. Sim. Nós temos uma missão a ser cumprida. Ninguém está nessa terra por acaso. Nós temos um compromisso e não podemos parar. Nós fomos chamados para avançar. Portanto, não podemos parar. A ordem dada para Ló e toda a sua família era para seguir em frente e não parar. Não parar pelo caminho. Mas nós sabemos que a mulher de Ló parou e olhou para trás. Pelo seu desejo, que era permanecer em Sodoma. Ela queria ficar em Sodoma. Ela ali tinha uma vida regalada, uma vida abastada. Ela tinha uma vida agradável. Ela desfrutava de um certo prestígio. Então, portanto, ela estava contente e satisfeita com aquilo que ela possuía. Mas por sua rebeldia, ela é usada como exemplo por Cristo Jesus. Não é um exemplo bom, mas foi tomada como exemplo daqueles que querem preservar a sua vida, uma vida nesse mundo. Ao invés de morrer para este mundo, para ganhar a vida eterna com Cristo Jesus. Palavras descritas no livro de Lucas, capítulo 17, versículos 32 e 33. Como já disse, nós temos uma missão a cumprir. Nossa missão é simples. Nós temos de dar continuidade àquilo que Cristo Jesus começou. Ele começou. Ele falou das boas novas. Então nossa obrigação é levar as boas novas às almas perdidas nessa terra. Termos consciência de que não somos nós que vivemos, mas que Cristo vive em nós. Essa foi a promessa de Deus. Ele vivia no meio do povo judeu, mas na igreja ele vai viver em cada um. Então Cristo vive em nós. E por Espírito Santo estar em nós, nos dá força, nos dá coragem para enfrentar todas as circunstâncias adversas que possam surgir em nosso caminho. Essa nossa missão pode ser comparada a um pequeno riacho. O riacho que na sua trajetória ele vai recebendo água daqui, água dali, e vai se transformando em um grande rio.
que pode parecer para nós hoje, para mim, para você hoje, muito pequeno, algo insignificante, num futuro próximo pode se tornar uma obra magnífica. Não magnífica aos olhos do homem, magnífica aos olhos de Deus. Porque nós não temos de agradar aos homens, nós temos de agradar a Deus. O sétimo e último fundamento que podemos tirar é que devemos procurar o verdadeiro lugar santo. Procurar o verdadeiro lugar santo. Quando os anjos tiraram a família de Ló lá da cidade de Sodoma, eles disseram: escape lá para cima, para que não pereças, para que não morram. Mas por que o monte? Por que lá para cima, para o monte? Deve ter notado que a vontade de Ló não era ir para o monte, era ir para a planície. Existia uma cidade da planície chamada Zoar, uma cidade pequena, e era para lá que Ló queria se dirigir. A verdade é uma só. A família de Ló, ela foi poupada não por seus méritos, mas por amor a Abraão. Houve desobediência por parte de Ló. Sim, houve. E toda desobediência gera pecado. E, consequentemente, todo pecado tem um preço a ser pago. E como nós sabemos, a família de Ló não foi toda salva, pois a sua esposa ficou pelo caminho. Em nossa trajetória nessa terra, nós temos um caminho a ser percorrido. E se nós quisermos chegar ao céu, esse caminho deve ser muito bem percorrido, a trajetória correta. Se nós pegarmos um atalho, nós corremos o risco de não alcançarmos o nosso objetivo. Assim como Deus havia traçado um caminho para Ló, Ele também tem um caminho para cada um de nós. Ele tem traçado um caminho perfeito para nós. E o verdadeiro caminho, o verdadeiro lugar santo, é estar em Cristo Jesus. É crer nele. Se nós crermos, não vamos perecer. Ele e somente Ele deve ser o nosso alvo, ser o nosso alimento e ser o nosso descanso. A coisa é certa, se nós estamos em Cristo e Cristo em nós, nós não podemos olhar para trás, nem nos atermos às coisas que surgem pelo caminho. Nós temos que seguir sempre em frente, subir ao monte, pois é lá do alto que vem o nosso socorro. Ninguém encontra salvação procurando as coisas de baixo. Subir ao monte
significa buscar as coisas do alto, as coisas de cima, que é o verdadeiro lugar santo. Palavra descrita no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Subir ao monte significa buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. É buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus e sua justiça. Esse é o verdadeiro caminho. Buscar o reino de Deus e sua justiça. Amém.